Olá! Sejam muito bem-vindos em mais esse vídeo. Você, colega médico, colega da área da saúde, você amigo, familiar, conhecido, enfim, que está aqui nesse vídeo para me prestigiar ou para participar um pouco dessa conversa sobre tanto a minha trajetória dentro da medicina, trajetória de vida, principalmente nos últimos anos em gestão e liderança dentro da área da saúde, que eu trago aqui alguns temas para eu trazer aquilo que eu fiz de reflexão ao longo desses anos, aquilo que para mim, nesse momento, tá claro e faz sentido. E eu vejo que ao longo, enfim, da minha carreira, da minha vida, eu fui impactada positivamente por muitas pessoas. E esse está sendo, sim, um desafio no sentido de, além de destravar, além de ressignificar muita coisa, um desafio também, né? Eu que recebi tanto, de poder através dos vídeos compartilhar, nem que seja uma coisa pequena para você que faça sentido, que faça você, de repente, ativar alguma coisa dentro de você, como ativou várias coisas em mim, vendo seja vídeo, conversas, exemplos de outras pessoas. Então esse é um dos meus propósitos com esses vídeos, além do propósito de me desenvolver, né? Nessa parte de comunicação, principalmente em relação ao mundo digital, em relação às câmeras, que no início é meio desafiador, né? Mas vamos lá. Hoje o que eu trago para vocês, e continuando no meu último vídeo, quem não viu ainda o vídeo sobre liderança, até aproveitando, se inscreva no canal para quem não se inscreveu ainda, deixe o seu comentário, se gostou aperta o joinha, o like, se não gostou também, pode se posicionar, não tem problema nenhum. É importante a gente se posicionar, né? E principalmente com verdade. Então, se você não gostou, coloque que não gostou e tem um comentário, seja um comentário realmente vendo que fez sentido, coisas que não fizeram sentido para você, isso a gente constrói, né? Então, sinta-se à vontade. Então, voltando ao meu último vídeo sobre liderança, eu vou continuar um pouco mais dentro da liderança, um assunto também muito importante, não sei se você já ouviu falar, acredito que sim, né, tá sendo cada vez mais popular, ou de novo um nome um pouco manjado, que é o tal do feedback. Você já ouviu falar dessa palavra? Você já teve um feedback, seja um feedback mais casual, informal, que a gente chama, um feedback estruturado, formal, ou você já deu um feedback a alguém, né, alguém da sua equipe. E aí, voltando um pouco dos princípios e propósito, para mim isso é muito importante na vida, a gente fazer algo realmente refletindo o que eu quero com isso, né? Qual que é o propósito? E o propósito, ele sempre tem que ser em agregar. Sempre tem que fazer outra pessoa auxiliar ela a evoluir e a você também, tá? Então, de novo, com a questão das empresas, né, desenvolvimento da gestão da liderança, a parte do feedback está ficando cada vez mais frequente na rotina dos recursos humanos, dos chefes, dos líderes, dos executivos, né? E é muito bacana sim, e é preciso dar feedback, é preciso receber feedback. Então, se você na sua empresa não recebe, por favor, vá lá no seu líder e quero um feedback, porque o feedback, quando ele é dado realmente com propósito, ele é fundamental. Ele é fundamental. E assim, na faculdade de medicina, especificamente falando, é aquilo que eu vivi e tenho como conhecedora de causa falando, a gente não tem isso. Na maioria dos nossos trabalhos dentro do hospital, se fala um pouco, mas assim, ele não é dado de uma forma de propósito. Quando ele é dado, é bem esporádico, e muitas vezes num contexto mais como obrigação, num contexto mecânico. E aí, de novo, eu fugindo das minhas coisas mecânicas, aonde você trazer o padrão tem que fazer sentido, você trazer o protocolo tem que fazer sentido, e você dar um feedback e receber também tem que fazer sentido, né? Então, assumir essa responsabilidade. E de novo, sobre feedback, certamente todos nós já demos. Seja para o nosso colega, seja para alguém que trabalha conosco, na nossa profissão no sentido hospital, ou alguém que trabalha com você na sua casa, por exemplo, um amigo seu, um parente seu companheiro, seu pai, sua mãe, né? O feedback, ele é o quê? Ele é um momento
onde alguém viu, analisou uma situação e reporta, nessa situação a pessoa que está ali como comunicador enxergou que coisas não foram adequadas, mas não foram adequadas não porque é o que é a vontade dela. Não foram adequadas pelo cenário, não foram adequadas para aquela pessoa que quer trilhar, quer desenvolver, tá? E aí, voltando num líder, e eu de novo, se você não viu ainda o meu vídeo de liderança, veja, nós somos líderes, desde que nascemos, né? Você reparar, uma criança líder, Maitê, minha filhinha de 1 ano e 2 meses, é líder, né? E nós somos líderes porque nós lideramos nós em primeiro lugar, sempre tem que ser assim. Então todo mundo aqui é líder, já foi no sentido, às vezes, de uma outra esfera de liderança, mas todo mundo aqui é líder. E aí, então, voltando de uma forma mais objetiva e prática do feedback dentro do trabalho, então eu dentro da minha questão de liderar grupos médicos, eu enxergo o feedback da seguinte forma. Ele tem que ser baseado em fatos e dados. O feedback não é uma questão pessoal com alguém. Se você vai analisar algo e comentar algo porque você simplesmente tem alguma questão com a pessoa, não gostou, pense. Quando você for dar um feedback, você tem que tirar essa parte emocional, tá? Dados e fatos. E aí, tem que analisar aqui aqueles dados e fatos, o que você analisou. Então, sempre quando você receber algo de alguém, aconteceu isso, aconteceu aquilo, primeiro, vá você checar. Se você não presenciou, mesmo se você presenciou, vê outras circunstâncias e você enxerga que aquilo tem um padrão ali, que aquilo não é construtivo, seja numa ação, num resultado, numa postura, né? Então você vai chegar para o seu liderado ou para alguém que você tenha, né, um certo cargo aí da pessoa confiar, e você vai chegar no contexto e vão conversar sobre o assunto, tá? Então, feedback, dados e fatos. E não é você chegar assim, me falaram isso, me contaram isso, não. Não faça isso, tá? Não faça. Fala, ocorreu isto. Tá. Você tem alguma questão para comentar? Você estava na situação? O que você enxergou disso? Faça perguntas, tá? É sempre importante fazer perguntas. Outra questão importante do feedback, local, ambiente. Um feedback, que é um feedback, no caso, podemos dizer feedback negativo, no sentido que, assim, você vai analisar uma questão que não foi boa e que é importante que a pessoa tenha ciência, clareza para ela evoluir e melhorar, ela mesma como indivíduo e consequentemente, a sua equipe, seu ambiente. Nunca fale uma questão que precisa ser melhorada em público. Isso se você for falar individualmente para uma pessoa, tá? Então, seja um ambiente reservado. Escolha o melhor momento. Às vezes não dá para esperar. Isso é uma coisa importante do feedback. Dê o quanto antes. Né? Os feedbacks, eles têm que ser, se precisar ser diário, de coisas pequenas, dê o feedback. Não espere só, né, para aqueles momentos de programa de desenvolvimento individual, onde eu vou analisar fatos e dados, sim, como é que as coisas estão de postura, e ali também eu vou construir um desenvolvimento da pessoa. Não espere só esses momentos, que sei lá, às vezes é 3 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo da empresa. Se você identificou e aquilo faz sentido, que aquilo faz sentido no sentido assim, é importante a pessoa ter quanto antes consciência, não é alguma coisa que de repente você quer que faça só porque você vê que do seu jeito tem que ser assim, não. Aquilo tem propósito, faça o quanto antes. Então, feedback, faça individualmente com a pessoa. Fazendo um link, reconhecimento. Reconhecimento é importante você fazer em grupo, né? Porque além de enaltecer a pessoa, reforça como é importante, né? A pessoa se dedicar, a pessoa se comprometer, a pessoa ter uma visão, uma iniciativa, tá? Então, os reconhecimentos de individual sim, mas sempre que possível, reforce em grupo. Então, voltando à questão do feedback, dados e fatos e dados,
objetivos, traga para o cenário, leve a pessoa para um lugar mais reservado, se possível um ambiente onde não tenha muita questão, ainda não seja perto do fato, onde tenha questão de emoção, tanto sua como da pessoa. Analise, pergunte como é que foi, o que a pessoa enxergou, o que a pessoa pensa sobre isso. E geralmente nas conversas vai se chegar, a pessoa própria vai perceber. E ali tem que estabelecer o que vai ser feito para que aquilo não ocorra mais, ou para que aquilo amenize, ou para que seja feita uma outra coisa para realmente mudar esse comportamento ou esse resultado, tá? Então isso é importante, não só falar e sem construir. O feedback ele tem que construir algo novo, ou construir uma melhoria, tá? E aí enxergando um pouco o feedback, tem 500 mil técnicas, né? Começa com enaltecendo uma questão positiva, depois vai para uma negativa, aí você pega realmente o que aconteceu, depois fecha com positivo o feedback sanduíche para dar uma amenizada, ou então no primeiro momento não, descasca aí, depois deu uma amenizada reforçando pontos positivos. Eu não curto muito essa parte de técnica não, tá? Eu vejo que a pessoa tem que sentir. Se você vê que aquilo tem propósito, se você refletir que aquilo tem um motivo para ser, para você falar para a pessoa, olha, isso que eu constatei, eu preciso sim chegar para o meu liderado, para a pessoa e falar, porque isso está prejudicando dessa forma, está deixando a pessoa de evoluir mais rápido por isso, que faça sentido, não para constar. Não faça nem feedback, nem nada na sua vida só para constar, para ter um xizinho ali que fez, tá? De novo, qualidade, não tanto quantidade, ou só para constar, tá? Então isso é uma coisa minha, minha no sentido assim, que eu tô trazendo pra minha vida, cada vez mais. Já fiz feedback robótico? Já fiz feedback num cenário, num ambiente em que não era adequado? Já fiz de repente de não interpretar, receber alguma coisa, já um vulcão e já falar pra pessoa sim. E depois eu vi, poxa, como foi ruim ter feito dessa forma. Né? E de novo, é errando que a gente evolui, que a gente aprimora, mas o importante é ter a consciência, a clareza e se permitir também todas as ações que você faz, refletir se foi a melhor forma. E de novo, também você que dá o feedback, ver como você deu, perguntar para a pessoa, né? Pedir um feedback também. Então, hoje o que eu quis trazer sobre isso, um assunto que eu vejo está cada vez mais em alta, mas eu também vejo que as pessoas estão distorcendo um pouco a questão do feedback. Às vezes só fazendo por bonito, eu dou feedback, eu recebo feedback, tá ótimo, que bacana, isso já é um começo muito bom. Mas de que forma isso está sendo feito? Está sendo feito realmente com propósito? De aquela pessoa e juntamente você evolua, façam cada dia a sua melhor versão, né? Pensem mesmo num cenário de fatos e dados, não questão mesmo por detalhes que não acrescentam, que de repente vai mais magoar, ou você querer se moldar que aquela pessoa faça da mesma forma que você, né? Porque a gente sabe que as coisas para chegar no resultado, elas têm alguns caminhos, eu posso fazer elas de alguma forma, né? Se eu não perder o princípio, o valor de cada ação até o resultado final, não tem por que ser sempre do meu jeito. E a gente, às vezes, como líder, tem que cuidar muito disso. Eu sou uma pessoa que cada vez me policio mais, porque eu, como migrei da assistência puramente agora de gestão e liderança, tem que pensar, não, mas eu faço dessa forma. Mas será que é a única forma mesmo? Então, aqui abrindo um pouco o leque, um pouco desse pensamento de transição, né? E aí, especialmente no mundo médico de assistência, liderança, até vou trazer um vídeo aqui com alguns exemplos meus, né? Dessas questões de pensamento, de transformação, mas hoje sobre feedback era isso, viu? Então reflita, não sei se você já fez um feedback, se você já liderou uma equipe, ou no seu plantão mesmo, como médico plantonista, isso a gente tem que ter consciência. Eu como médico, muitas vezes, no início de carreira, e de novo, sou um líder, porque me lidero, e eu tenho ali ações onde impactam outras pessoas, muitas vezes eu tenho que dar um retorno, né? Então reflita se você já teve algum momento desse, se não, o que você pode, se não, e se sim, né? Ou se não, o que você faria, o que você vê que é importante, ou se você já teve, reflita coisas que poderiam melhorar, coisas que foram boas e que você tem que manter, tá bom? Então, por hoje é isso, muito obrigada. Peço de novo que vocês comentem, se vocês viram que faz sentido, ou de repente algum assunto que vocês gostariam que eu trouxesse.
Se você gostou, aperta o joinha. Se não gostou, pode apertar o não joinha, o dislike. E até a próxima!